Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ouvi isso, povos todos do universo. Muita atenção, ó habitantes deste mundo, poderosos e humildes, escutai-me, ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Por que temer os dias maus e infelizes quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Morrem os sábios e os ricos igualmente. Morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo o que possuem aos estranhos. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A presunção consiste na falta do espírito de dependência para com Deus. A presunção é oposta ao espírito de fé. Estamos nas mãos de Deus. Precisamos contar sempre com Deus em tudo na nossa vida. A primeira leitura de hoje trata acerca da brevidade da vida e a sabedoria de viver com Deus. Não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. São Tiago se dirige aos comerciantes cristãos provindos do judaísmo. Ele não está contra o comércio como tal, e sim critica o falso sentimento de segurança. Não passais de neblina. A imagem da fragilidade e transitoriedade da existência humana é comum no Antigo Testamento. E aqui, na carta de São Tiago, no Novo Testamento, o que se condena é a presunção, que por vezes se instala e não nos deixa refletir acerca da vida, da brevidade da vida. Não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. A presunção consiste na falta de espírito de dependência para com Deus. A presunção é oposta ao espírito de fé. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Podemos planejar algo para o amanhã ou para o futuro, mas não temos poder nenhum para controlar o tempo e seus acontecimentos. A expressão "se o Senhor quiser" deve ser acrescentada nos nossos planejamentos. Na medida que se confirma a atitude presunçosa, o pecado se instala na nossa vida. Na medida em que o apego à profissão, à condição social ou ao trabalho se absolutiza e se torna um fim em si, já não há mais lugar para a atitude de fé. Esse é o alerta de São Tiago para todos os cristãos. No texto da primeira leitura, temos um bom costume de dizer, se Deus quiser, quando falamos do futuro. Estamos nas mãos de Deus. Precisamos contar sempre com Deus em tudo na nossa vida. Não vale a pena absolutizar nada. Nem os negócios, nem os projetos, nem nosso futuro. Tudo depende de Deus, ou seja, se Deus quiser. A palavra de Deus nos ensina a sermos menos autossuficientes e um pouco mais humildes. O bem, se o é de verdade, não só pode, como deve ser reconhecido e aplaudido, sobretudo quando serve para a maior glória de Deus e de Cristo.
Aprendamos, a exemplo de tantos santos, a depositar a nossa alegria no mérito dos nossos irmãos, abandonando a inveja e buscando na oração um coração cada vez mais manso e humilde, semelhante ao coração de nosso Senhor. O evangelho que a igreja hoje proclama costuma causar certas dificuldades de interpretação. Advertido por João de que alguém estranho ao grupo dos 12 vinha realizando alguns milagres em seu nome, Cristo diz: quem não é contra nós é a nosso favor. O problema é que, em outra passagem registrada pelo evangelista São Lucas, Jesus afirma exatamente o contrário. Quem não está comigo, está contra mim. Como entender, então, essa tensão aparentemente contraditória entre uma e outra afirmação, hein? Bem, Santo Agostinho resolve essa dificuldade ao fazer-nos notar que, no Evangelho de hoje, a resposta de Nosso Senhor é uma repreensão ao desejo dos apóstolos de impedir que também outras pessoas façam o bem. Embora o erro, a heresia, o pecado devam sim ser repreendidos e detestados, nem todas as obras de quem está no erro são sempre necessariamente ruins e perniciosas. O bem, se o é de verdade, não só pode, como deve ser reconhecido e aplaudido, sobretudo quando serve para a maior glória de Deus e de Cristo. Que isso, porém, não nos faça perder de vista a necessidade de aceitarmos Jesus por inteiro, na integralidade de sua doutrina, sem atenuar ou obscurecer nenhuma das exigências morais do Evangelho. Que saibamos louvar a Deus no bem e na verdade que até os que estão longe da igreja conseguem praticar e conhecer, mas não renunciemos jamais à única fé completa e verdadeira. O Evangelho de hoje também nos dá a oportunidade de mais uma vez meditarmos acerca da inveja. Aqui vemos os apóstolos corroídos de indignação ao contemplarem um estranho ao círculo dos discípulos operando milagres em nome do Senhor Jesus. Aproveitando-se da ocasião, Cristo lhes repreende a atitude claramente mesquinha e nos oferece a oportunidade de refletir a respeito do vício ilustrado nesse trecho, a inveja. A inveja, tradicionalmente enumerada entre os pecados capitais, consiste numa espécie de tristeza pelo fato de alguém possuir um bem que não nos pertence. Quando transposto para o plano dos bens espirituais, esse pecado pode ter consequências nefastas. Sentimos-nos detentores absolutos da bondade dos dons divinos e por isso julgamo-nos defraudados se alguém dá mostras de ser mais santo ou agraciado do que nós. Por inveja, tratamos como rivais os que vemos dedicar-se com maior empenho à vida de oração. Nos desagrada ouvir falar de suas virtudes, de suas qualidades, e podemos chegar até mesmo ao ponto de odiar aqueles que alcançaram uma excelência espiritual que pensamos ser exclusivamente nossa. Trata-se, com efeito, de um pecado diabólico, o mesmo pelo qual a morte entrou no mundo. E o remédio para essa grave enfermidade da alma é, em primeiro lugar, pedir a Deus uma assídua e perseverante oração que nos faça humildes e que nos abra os olhos para reconhecermos, de um lado, os bens imerecidos que de Deus recebemos e, do outro, a maldade radicada em nosso coração. Em segundo lugar, precisamos exercitar a virtude da benevolência, pela qual desejamos com toda sinceridade o bem do nosso próximo. E se percebermos o menor traço de inveja despontando no nosso íntimo, recorramos sem demora aos braços de nosso Senhor e lhe imploremos que Ele cumule com ainda maiores e mais abundantes graças àqueles a quem o demônio nos incita a desejar mal. Aprendamos, a exemplo de tantos santos, a depositar a nossa alegria no mérito dos nossos irmãos,
Coloquemo-nos nos últimos lugares, que são os que nos cabem, e digamos todos os dias aquela ladainha tão cheia de consolo e esperança para nós que sentimos o peso morto dessa imperfeição. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.